E vamos que vamos! E o meu coração tá apertado porque a aula já 49, professor Maurício. O que a gente faz agora? 49? Não, aí você falou agora, eu fiquei mais... Ficou sentido, é? Mais sentido porque assim, ó, 49. Basicamente, para alguns, só faltam 4 aulas. É, porque quem não precisa de recuperação acaba na 53, né? Não, você mais preciso na minha estatística. Para todos, vão ficar faltando somente 4 aulas. Vamos dizer que essa quinta nem precisa, né? É claro que vai ficar gravada, vai ficar lá guardadinha para que vocês possam estar fortalecendo. Mas eu tenho um alento, professora. Eu tenho um sossego no meu coração. É saber que eles, durante as férias, sempre que bater aquela saudade, eles vão abrir lá o YouTube e vão assistir nossas aulas. Será? Ai, não sei, tem minhas dúvidas. Iludido, né? Então, prepare o seu coração. As coisas que eu vou contar, agora a gente tá de novo na estatística, só que agora na parte 2, né? E a gente vai finalizar a unidade 3 com estatística, na verdade, porque depois a gente tem aquele tal de quiz revisional e ainda temos a pegada dos desafios matemáticos, que é uma aula só de descontração aí, né? Baseado naqueles brincando com os números que a gente faz ao final da aula, a gente tem uma aula só disso. Só pra gente dar aquela finalizada aí com louvor, né? E claro, depois as avaliações. Mas então, estamos finalizando a parte de conteúdos e essa é a parte 2 de estatística. Gráficos e tabelas ainda não, daqui a pouquinho, mas a gente já começa a trabalhar com algumas tabelinhas aí, com algumas situações. Mas hoje a gente vai ver a frequência dos alunos. Como é que será que eles estão? Eles estão numa frequência boa ou estão numa frequência mais ou menos? O que você acha? Nessa volta, Achei que não ia sair, engasgou. Até engasguei, porque assim, quando estava, né, no auge da pandemia, eles estavam em casa, então a frequência deles era diária. Eles estavam em casa, só que eu fiquei sabendo, só entre a gente aqui. Muitos já voltaram, né? Que alguns em casa deixavam para assistir as aulas tudo acumulado no final de semana, outros porque não tinham condições mesmo, tinham que trabalhar, ajudar, tudo, mas tinha uns lá que na preguiça, sabe assim, amuada aí. Mas voltaram. E a frequência? Eu acredito que tá ótima, porque eles estavam com saudade da escola. Verdade, né? Legal. Então, se tá todo mundo afiado aí, animado, vamos aos estudos da aula 49, que a gente vai ver a parte 2 de estatística, onde a gente estuda a frequência absoluta e a frequência relativa. Absoluta e relativa? Como assim? Vamos lá, vamos ver, né? Saindo da nossa habilidade, né? Vamos lá, habilidade da aula de hoje. Entender frequências absolutas e frequências relativas. E aí a gente vai verificar isso direitinho na aula. Saindo da nossa cartola mágica, parte 2 de estatística. E é claro que a gente não vai avançar o assunto sem ficar ligado nos assuntos anteriores, né? Para a gente ir para a parte 2, precisa estar consolidado e bem aprendido a parte 1, né? E como é que a gente faz isso? Não tem outro jeito, né, gente? Não tem outro jeito melhor do que a hora do quiz. Vamos lá! A hora do quiz! Se é hora do quiz, é hora de testar os conhecimentos de vocês, pisca-pisca, com relação à estatística, né? Então a gente tem aquelas perguntinhas básicas, resposta na ponta da língua, rápido e ligeiro, porque a gente quer saber se vocês entenderam os assuntos da aula anterior. Vamos lá? Média, moda e mediana? Isso mesmo, então bora vamos ver. lá. Pergunta de número 1. Com relação à definição de estatística, marque a alternativa incorreta. Cuidado, marque a alternativa incorreta. Letra A. A estatística tem por finalidade coletar dados. A estatística tem por finalidade organizar dados, analisar dados ou suprimir dados. Qual é a finalidade da estatística? Beleza, nós temos lá várias. Dentre essas 4, qual não é uma finalidade da estatística? Não entra na definição. Adoro gente inteligente, é isso aí. Muito bem, vamos lá, pela
Primeira pergunta, a resposta correta, ou melhor, a incorreta. A correta que é incorreta. A correta que é incorreta é qual? Letra D. Vamos lá, letra D, né? Por quê? Porque ela não quer suprimir dados. Ela vai coleta? coletar, ela vai organizar em gráficos e tabelas e ela vai fazer a análise desses valores. Mas ela não vai suprimir dados. Muito bem, então vamos à pergunta de número 2. Na estatística, qual das opções é o valor mais frequente de um conjunto de dados? Qual é o valor mais frequente? É a moda? É a média? É a mediana? Ou nenhuma das três? Qual é o valor mais frequente numa coleta de dados na estatística? Será que é moda, média, mediana ou nenhuma das três? Mais frequente, o que Aquele aparece valor que mais aparece, vezes. né? Vamos ver aqui. Aquele valor que mais aparece quando a gente faz a coleta de dados, né? Analisa, coloca lá em ordem, organiza. Qual é o valor que mais aparece? Muito fácil essa, né? Essa aqui não, É, é porque de eu já graça. cliquei, inclusive, então vamos lá. Resposta correta é a Moda. né? A moda, aquele valor que mais aparece dentre os dados ali da pesquisa, tá certo? Beleza? Pergunta Beleza. de número 3? Vamos Pergunta lá. de número 3. Na pergunta de número 3, vamos ver. Nos dados abaixo, tem que colocar os dados lá. Sim, tá Isso. aparecendo. A moda e a mediana são respectivamente, moda e mediana. Moda e mediana, será que é? Temos os valores ali, 15, 15, 20, 25 e 30, né? Quem é a moda e quem é a mediana? Na sequência, é 20 e 15? É 15 e 25? É 15 e 20? Ou é 15 e 15? Eu acho que é 15 e 15. 15 e 15 já é hora, é? É hora do quiz! E aí, será que é? A moda é? Quem é a moda? E a mediana? Quem tá no? Muito bem! A moda a gente sabe que é o valor mais frequente. Então a moda a gente já sabe que é 15, né? O valor que aparece Mais duas vezes, vezes, aqui, né? ó. Olha aqui, duas vezes. E quem é a mediana? Tá no meio. É o valor central. Temos quantas? Temos 5. Tem valor central? Tem. Tá em ordem? 2 e 2, sobrou. Se já tá em ordem e a gente quer o valor do meio, com certeza a nossa mediana é o 15 e o 20. Isso, a mediana é o 20, A né? mediana é o 20. A moda é o 15 é e a mediana é o 20, que é aquele valor que está centralizado ali na coleta de dados. E a média? A média era só a gente somar tudo e dividir por 5. 30, 50. 60, 80, 105. Dividido por 5, 51. Olha aí, tá Rapidinho, ó. na hora a gente já vê a média, certo? Certinho. Beleza. Beleza. Vamos lá então, pergunta de número 4. Olha lá. Pergunta de número 4. Nos dados abaixo... Vamos voltar aqui, professor Maurício, porque a média não é 51, É não, 21. é 21. Ah, tá, Quem né? falou 50? 20, 21. 21, senão... Lembra que a gente falou que a média não pode exceder o valor maior? Ainda bem que o aluno esperneou lá e gritou, né? Senão a gente não para aqui não. É 21, não pode exceder o valor maior, então não pode ser maior que 30, né? Tem É que até ser- um ponto de observação. É. 30 é o maior valor. Então, a média não pode ser maior do que esse valor. A moda não pode ser maior e a mediana não pode ser maior. São medidas É que o raciocínio centrais. foi dividido por 2, em vez de ser dividido Não, por mesmo 5. dividido por 2. É, também não dava, né? Mas a primeira casa decimal ali ficou errado. Então é 21, tá certo? 21, pronto. Vamos lá na pergunta de número 4, olha lá. Pergunta de número 4 diz o seguinte. Nos dados abaixo, a média é... Ainda bem que mudou o número, né? Senão a gente já ia ter dado Já a ia dar a resposta, né? resposta. Mudou um valor, A vamos média, ver quem é a média. mas pela lógica, pelo valor que mudou aqui, já dá de saber quem é a média. Só seguindo a lógica. A média é 10, é 15,
É 20 ou é 25? A média aritmética é... O que a gente precisa fazer para calcular a média? Soma tudo e divide pela quantidade de termos, né? Quantos termos a gente tem aqui? Quantos elementos? 5, né? E aí, precisamos somar todos e dividir por 5. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. A nossa média, nesse caso, é 20, letra C, né? Vamos somar todos os valores aí, ó. 15 com 25, 40. 40 com 20, 60. 60 com 10, 70. 70 com 30, 100. E 100 dividido por 5 é 20, né? Então, temos aí a média aritmética dos valores dados no problema, certo? Beleza, até aí a gente está trabalhando com moda, média, mediana, os significados de estatística. Então, vamos à pergunta de número 5 para finalizar. Vamos lá. Na pergunta de número 5, vamos ver. Na mediana, se os termos são em quantidade par, o que nós devemos fazer? Letra A, fazer a média de todos os valores. Letra B, fazer a média dos dois valores centrais. Letra C, fazer a média dos 4 valores centrais. Letra D, escolher um dos termos centrais. E aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Pensando o tempo. Na mediana, se os termos são em quantidade par, o que a gente deve fazer? Fazer média? Tem que fazer uma média? Tem que fazer uma média aí com os professores, uma né? Média e... Fazer uma média. Fazer uma média de todos os valores, fazer a média dos 2 centrais ali, né? Fazer a média de 4 centrais, ou escolher qualquer um. Escolher um dos centrais ali. É Quantidade par, tem 2, a gente escolhe um e tá pronto. Escolhe um dos dois e tá pronto. O que você achar mais bonito. Qual será a resposta correta quando os termos são em quantidade par? Quando são em quantidade ímpar, a gente acabou de fazer, né? Só colocar em ordem e escolher o central. Elencar qual é o do meio. Mas, quando a gente tem quantidade par, precisa ser feito um esqueminha. Qual é o esquema? Qual é o esquema? Qual é o esquema? Vamos lá? Qual é o esquema? Resposta correta, com certeza, é fazer a média dos 2 valores centrais, tá? Então, se o número for par, a gente vai ter lá uma quantidade, né, de elementos. Ó, um número par de elementos, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os 2 centrais, depois de estar em ordem, tá? E vai fazer a média deles, né? Vai somar os 2 e dividir por 2. E aí, sim, é a média dos valores centrais. Tá, beleza? Isso quando for uma quantidade par. Se for ímpar, já tá de cara lá e acabou. Belezura! Beleza? Beleza, né? Foi bom o quiz pra vocês? E aí? Acertaram as 5? Ah, com certeza, né? É um assunto tão bacana, Muito tranquilo, fácil. né? E agora a gente vai avançar aí. Vamos lá. Dando continuidade na nossa aula, nos slides a gente vai ver que antes de falar de frequência absoluta e relativa, o que a gente tem que conhecer? Variáveis da estatística, não é? O que são as variáveis? O que é uma variável? Nós vimos lá na equação que variável é aquela letra que acompanha a nossa equação, certo? É, aquilo que varia, né? E na estatística? Como é que nós vamos ter essas variáveis? Olha Como é lá. que vai fazer? Então a gente vai falar de frequência com vocês, né? De frequência absoluta, frequência relativa, é o que estava lá no nosso tópico inicial lá, Isso. né? Das habilidades da aula de hoje. Mas antes disso, a gente vai passar para vocês essa parte de variáveis, porque é bom vocês entenderem o que é quantitativo, o que é qualitativo e tudo mais. Isso a gente vai ver agora. Olha lá. E é legal, só antes de ver lá direitinho, é legal porque assim, ó, quando nós estamos fora da matemática, por exemplo, lá em geografia, que nós vamos olhar para uma tabela ou para um gráfico, a primeira coisa que o professor daquela disciplina nos orienta é verificar sobre o que essa tabela está falando, né? Eu tenho lá um gráfico de natalidade. Eu não vou pegar o gráfico e analisar o gráfico todinho sem antes verificar o título desse gráfico. Ah, é natalidade. Ah, então aqui é quantas crianças estão nascendo, né? Quantas nasceram em janeiro. Então, esse é um detalhe que as outras disciplinas fazem. Na matemática, nós ficamos ali preocupados com essas variáveis. Por quê? Porque essas variáveis podem ser indicadas por valores numéricos ou não.
né? Então elas têm essa classificação. E é que se você entender direitinho isso, quando chegar lá atrás, na outra disciplina, você vai analisar o gráfico perfeitamente, sem problema nenhum. Isso mesmo. Então vamos lá, agora sim, vamos continuando aqui nos nossos estudos. Então, a gente vai falar de variáveis estatísticas e vocês vão registrar aí, ó. São objeto de estudo de uma pesquisa, podem atuar no campo quantitativo e qualitativo. E qual será a diferença, professor Maurício? Muito simples. Vamos Olha só, ver? quantitativo assume valores numéricos. Ah, vem de quantidade, né? Quantidade. E o qualitativo? Assumem valores, né, de qualidade. Eles não podem ser quantificados. Eles são valores que não são números. Então já vamos começar aí as anotações, coraçãozinho, fazer até vermelhinho, né, que chama mais atenção. Coraçãozinho da aula, as variáveis quantitativa e qualitativa. Quantitativa de quantidade, tem números como valores. E a qualitativa é de qualidade, então não tem como mensurar em valores numéricos, tá? Beleza? E claro que quando as variáveis de uma pesquisa são, por exemplo, altura, peso, idade, né, em anos e número de irmãos, essas aqui elas são representadas com números. Então nós chamamos de variáveis quantitativas. Ah, qual é a sua altura? Eu tenho 1,78 m. É um número. Qual é o seu peso? Ah, eu peso 78 quilos. É um número. Qual a sua idade? Ah, eu tenho X anos. É um número. Quantos irmãos você tem? Ah, eu tenho um irmão. Então é número. Todas essas perguntas aqui serão respondidas com valores numéricos. São variáveis quantitativas. E mesmo dentro das quantitativas, elas ainda podem ser subdivididas em discretas e contínuas. E a gente vai ver a diferença agora. As discretas só podem assumir números inteiros. Ah, por isso que a gente estuda esses conjuntos lá no início, né? Porque quando a gente fala agora, todo mundo já sabe, Já né? sabe. Quantos irmãos você tem? Ah, tenho 2 irmãos e meio. Não pode, né? Não pode, tem né? Meio irmão. Não, mas é porque o outro só é meio irmão, só é irmão filho da do minha meu pai. mãe, do meu pai. Ou só do meu pai. Não, não existe. Ou é irmão ou não é irmão. Então, ou tem 2 ou tem 3. Não existe 2,5. Então, é interessante você observar esse detalhe. Essas aqui são as quantitativas discretas, só podem assumir números inteiros. E nós temos também aquelas quantitativas que são contínuas, que podem assumir números com vírgula. Ah, qual a sua altura? Ah, eu tenho 1,78 m, ou seja, eu tenho 1,78 metros, certo? Eu tenho 1,65 m. É para falar a verdade agora? É para mim? Bom, a altura ela é considerada uma variável quantitativa, porque é número, né? Mas ela é contínua, porque ela assume números reais. Pode assumir um número decimal, diferente no número de irmãos, que não é possível ser denotado com um número com vírgula, né? Beleza? Beleza. Tranquilo, então? Quantitativa pode ser discreta ou contínua. Vamos agora dar um exemplo aqui. Se a pesquisa envolve pessoas agora, as variáveis podem ser sexo, cor do cabelo, esporte favorito, grau de instituição, de instrução, né? São qualidades da pessoa. Nesse caso aqui... qualidades. Então, nesse caso, as variáveis são qualitativas, né? Qualitativas, que vêm de qualidade. Então, vamos agora às subdivisões, porque as qualitativas, elas também podem ser de duas formas, as ordinais e as nominais. Olha aí. Ordinais, quando existe uma ordem nos seus valores. Por exemplo, o grau de instrução. A pessoa pode ter estudado só o ensino fundamental 1, ou ela pode ter feito todo o ensino fundamental, ela pode ter terminado o ensino médio, ela pode estar no ensino superior, né? Ela pode estar numa pós-graduação. Então, existe uma sequência, né, nesse valor. Então, nesse caso, ela é chamada de ordinal. Elas são grandezas ordinais. Tem uma ordem a seguir, Isso. né? Se tem uma ordem a seguir, ordinal. Se não tem ordem, nominal, tá? Por exemplo, cores, né? E outros detalhes aí. A cor dos olhos, a cor do cabelo, não é? Muito bem. Vamos fazer um esquema? Vamos. Um esquema é muito mais fácil de entender, né? Então vamos lá. Um esquema dos tipos de variáveis de uma pesquisa. Quase um mapa conceitual, né? Isso, olha aí, anota, gente. Agora sim, coração. Já vou fazer um coraçãozão agora. Coração da aula, por quê? A variável pode ser qualitativa ou quantitativa. Dentro disso, a qualitativa. Nominal.
ou ordinal. E a quantitativa? Discreta ou contínua. Beleza, esse aí ficou bom, né? Muito assim ficou bom. fácil, não ficou? Muito, muito, muito bom. Não muito tem fácil. fim, eles vão anotar, porque olha, vale a pena. Vale a pena porque aí você vai conseguir decifrar, distinguir uma da outra e seus detalhes, né? Cada uma tem uma característica, certo? Certinho. Beleza? Legal, né? E agora a gente vai estudar aqui, ó, vamos falar um pouquinho de frequência, né? Frequência absoluta e frequência relativa. No início da aula a gente disse que esse era o tópico principal, né? Mas vocês viram quanto é importante a gente fazer o quiz, quanto é importante a gente estudar as variáveis também, né? Mas agora a gente vai estudar as frequências, frequência absoluta e frequência relativa. E isso a gente vai fazer de uma forma bem simples, tá? A gente vai fazer uma atividade interativa com o lançamento de um dado. Vocês não vão ver, né? Mas a gente vai lançando o dado aqui e vai colocando o valor que vai saindo ali na tela, tá certo? Vamos junto então? Vamos atividade lá. interativa no lançamento de um dado. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lançar o dado 10 vezes? 10 vezes. Vamos lá então. Lança aí, professor Maurício. Pronto. Que número 2. saiu? 2? Isso. Ah, então uma vez aqui o 2. Outra vez, lança aí. 5. 5, uma vez o 5. De novo, mais uma vez, lança o dado. 6. 6, beleza, uma vez pro 6. Lança de novo. 2 de novo. 2 de novo? Beleza. De novo. 1. Beleza. Quinta vez, agora na sexta vez. 2 de novo. 2 de novo? 2 de novo. Nossa. E agora, lança de novo. 3. 3. 3 vezes. Agora a oitava vez. 5. 5 de novo? Isso. Nona vez? 6. 6 de novo. E na 10ª vez? 4. 4. Olha, que legal. Não teve nenhum que não saiu nenhuma vez, né? Muito bem. A frequência absoluta vai ser a quantidade de vezes que esse dado, que esse número saiu no lançamento de um dado. Então vamos lá. Aqui foi uma, aqui foi 3, aqui foi uma, duas e duas, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lançamentos. Beleza? A frequência relativa, aí a gente já quer fazer o quê? A gente quer um percentual, né? Um percentual de lançamento. Ou seja, uma vez. O que você acha que uma vez? Bom, como nós lançamos 10 vezes, uma vez é a 10ª parte, não é? Então, o 10%? 1 em 10? 1 em 10. Ah, tá. Deixa eu até chegar mais pro ladinho aqui. Mas eu quero saber em percentual. Então, se é 1 sobre 10, o que eu quero fazer? Se eu quero em percentual, é por 100, não é? Isso. Por 100. Se eu boto um zero em cima, eu coloco um zero embaixo, né? Também. Então vai ficar Ou 10%. seja, 10%. E agora, o número 2, ele saiu 3 vezes. 3 vezes. Então, 30%. Isso. E o 3 também 10%. Do mesmo jeito, o 4, 10%. Já o 5 saiu 2 vezes, então... 20%. E o 6? 20% também. Isso tudo tem que totalizar? 100%. 100%. E Beleza? é importante que vocês entendam que nós fizemos aqui desse formato porque foram 10 lançamentos, tá? Então, o primeiro passo é montar a fração. A fração é montada usando a frequência absoluta dividido pelo total de lançamentos. Então, em todos aí nós temos essa razão entre a frequência absoluta e o total de lançamentos. E aí ficou tudo mais fácil porque foram 10 lançamentos. Isso, né? Claro que a gente já fez um valor assim mais exato para ficar mais fácil de você entender. Mas é claro, né? Se você ainda não entendeu com o lançamento de dados, é claro que a gente vai entender mais com mais exemplos, né? Vamos lá, por exemplo, a frequência absoluta, o que é? É a quantidade de vezes que determinada realização ocorreu, que um evento aconteceu. Por exemplo, você tem lá o seu boletim, vamos supor que você pegou seu boletim no final do ano, e no seu boletim você observa lá que são 4 notas para cada uma das 11 disciplinas que você tem, então você tem 44 notas. Então, a frequência absoluta é a quantidade de notas que você tem.
Então, agora se você quer uma frequência relativa, você calcula a porcentagem total dessas notas. Verdade. Mas e aí eles dão no final lá como uma média anual. Então, Mas- a frequência relativa é definida como a razão entre a frequência absoluta e o número total de o número observações. total de observações. Com essa razão, a gente vai ter isso dado em porcentagem, porque a hora que a gente divide tem um percentual aí para ser Isso. representado, tá? Vamos lá então, frequência absoluta e relativa. A melhor maneira de entender frequência absoluta e relativa é com exemplos práticos, gente. Não adianta a gente tentar fazer diferente, mas é praticando, é com exemplos que a gente consegue visualizar melhor, internalizar o assunto e entender direitinho como funciona, E né? aqui não tem jeito, né? Não tem como você pegar uma aula nossa de matemática que não tenha pelo menos 2 ou 3 exemplos práticos, para você entender de fato o que está acontecendo, beleza? Beleza? Hora de praticar. Ela gostou do cabelo. Hoje eu tô com um novo penteado. Vamos lá então, hora de exemplificar. Vamos lá. Nos exemplos a seguir, exemplo primeiro. Uma empresa realizou uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados na tabela seguinte. Então, olha só, ele tem lá na empresa 30 funcionários que não têm nenhum filho. Não é? Tem, agora, 36 funcionários têm um filho. 60 tem 2 filhos. 24 funcionários têm 3 filhos. E 10 funcionários têm 4 filhos. Professor Maurício tá aí dentro dessa categoria. Desses 10. Eu tô no 60 ali, ó. Eu sou um daqueles 60. Então, olhou para a tabela de estatística, é importante que você consiga fazer essa leitura. Você viu que nós nem lemos lá 0,30, nós vimos o quê? A frequência absoluta é indicando a quantidade de funcionários que tem esse número de filhos. Muito Porque bem. esse aqui é o nosso dado pesquisado, número de filhos. E a frequência absoluta é exatamente aquele valor pesquisado, né? Isso. A frequência relativa aí já quer o quê? Quer dividindo, né, a fração, a razão da frequência absoluta pelo total de possibilidades. Então, no zero, né, a quantidade de pessoas que não têm filhos, 30 dividido por o total 160. Você viu que todos eles aqui dividiu por 160, né? E aí tem um resultado decimal que multiplicado por 100 é o percentual. Tá Beleza. certo? Olha aí, tranquilo, né? Tranquilo. Mais um exemplo. A frequência relativa nos fornece uma melhor visualização, pois os dados percentuais traduzem melhor a situação comparativa. Olha só, quando o rapaz que fez a pesquisa entrega para o patrão, ele não vai entregar aquela tabela todinha, ele vai entregar só isso aqui, ó, dizendo que 18,75% dos funcionários não possuem filhos. 22,5% possuem exatamente um filho. Então, de cara aqui, a gente olhando o percentual, a gente já vê que a quantidade maior de pessoas que tem é aqueles que possuem 2 filhos, Isso né? é a moda, não é? A moda desses funcionários é ter 2 filhos. A moda. Verdade. Professor Maurício, você tá fora da moda. Você tá aqui fora da moda, que você tá no 6,25%. 6,25%. Aqueles que têm 4 filhos. Eu posso pular para baixo e dominar, né? Tendo 5. Dominar o quê? Vai ser só você. Pois é, dominante, é só eu. Vamos lá, então. Mais um exemplo. Com o objetivo de divulgar seus produtos, determinada indústria entrevistou 600 pessoas, tá aí, ó, para saber qual veículo de informação era mais utilizado por elas. Dentre os entrevistadores, nós tivemos lá como resposta que 72 pessoas preferem ler jornal. 276 gostam de escutar notícias via rádio. 42 gostam de ler revistas, né? Ver as notícias pela revista. E 210 costumam acompanhar o noticiário por televisão. Beleza. O que a gente Temos vai aqui fazer? a pesquisa feita. Foi feita uma pesquisa, né, dos entrevistados, nos veículos de informação. 72 preferem jornal, 276 rádio, 42 revistas e 210 televisões. Então vamos colocar isso numa tabela para ficar Vamos melhor? construir uma tabela relacionando os 4 veículos de informação e as frequências absoluta e relativa. Olha aí. ó.
Que bonitinha. Na tabela, a gente coloca, primeiro, o que nós estamos pesquisando. Tá A nossa aqui, pesquisa é o veículo de comunicação. Beleza. Aí temos a frequência absoluta. É a quantidade de pessoas que costumam utilizar aquele veículo. Jornal, Direto, rádio, é o número inteiro Isso, mesmo, que né? eu encontrei na pesquisa. E depois eu faço um percentual, ou seja, eu transformo na minha frequência relativa. 76 dividido por 600 sobre... Aqui eu gosto de fazer um joguinho legal, eu multiplico de cima por 100 primeiro. Aí fica mais fácil de também, dividir. né? Isso, pode ser. Multiplico de cima por 100? É. Só o de cima? Não é porcentagem? Não vai ter que dividir e multiplicar por 100? Então já multiplico o de 100 por cima. É, porque o de cima por 100. Muito bem. Vai lá. E aí eu vou cortar o 0, vai ficar 76 dividido por 6. Que Muito vai mais dar fácil, ali, né? Porque aqui vai ficar 7.600, né? dividido por 600. Por 600. Corta. Ficou bem mais tranquilo, né? 76 por Vai dar 12, 6. alguma coisa, né? Ele arredondou aqui para 12%. 12%. Ah, ficou legal assim, gostei. Beleza, olha aí que a legal, mesma né? coisa com os outros todos e no final temos que encontrar o nosso 100%. É técnica, tá? Cada um vai fazer do jeito que acha mais fácil. Sei que tem que dividir pelo 600 e multiplicar por 100. Divide por 600, multiplica por 100. E aí, até aí, tudo bem? Tranquilo com o entendimento aí das frequências? Porque o que acontece? A absoluta é exatamente aqueles valores pesquisados, né? Os dados coletados na pesquisa, no problema. Então, você foi, coleta de dados lá, tantos gostaram disso, tantos daquilo, aquilo ali já é a frequência absoluta. Tá? O nome já diz, né? É um valor absoluto, é um número mesmo. E a frequência relativa, aí você vai dividir esse valor pelo total, né? De todas as informações. Quando você fez essa razão, vai te gerar uma porcentagem, um percentual, que é a frequência relativa, tá? E tem até uma jogada que a gente vai aprender depois para o Enem, porque agora quando começa a ver esses assuntos, quando começa a falar de estatística, média, moda, mediana, razão, proporção, a cabeça começa a falar assim, ó, Enem. Uma jogada para o Enem é assim, ó, uma questão, aí é do segundo ano, já vão se preparando, probabilidade. Qual a chance de, no meio dessas pessoas, eu sortear uma que gosta de assistir televisão? Essa chance, já eu vou ver aqui, ó, televisão, TV, 210. Então, a porcentagem é 35. A chance de eu chamar 60 pessoas, uma, e ela assistir televisão, é de 35%. Que é o número de pessoas que assistem televisão dividido pelo total. É, assunto do segundo ano, o professor Maurício já está adiantando a conversa aqui. É porque, como está acabando as aulas do primeiro, ele já está com o pé no segundo já. É para emendar, para eles não perderem o ritmo, não perderem já o quer pique. emendar já. Eu acho que a gente já fica direto aqui, vamos já, né? Vamos Diretão. fazer o segundo O que ano. vocês acham? A gente já Segundão na área. já emenda e aqui, pronto, não né? tira férias, já faz diretão. Né? Não gostaram muito da ideia, não. Não, acho que eles estão meio cansadinhos, né, da matemática, né? Vamos lá, então. Outro exemplo, porque aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Olha lá. Mais um exemplo. Uma pesquisa foi realizada com os 100 funcionários de uma empresa. Aqui ficou muito fácil. Ah, quando é 100, Porque se eu vou multiplicar por 100 e dividir por 100, o número que eu tenho já é minha porcentagem. já é direto a porcentagem, Ponto. né? Anotou a dica? Ponto. Não vou falar mais. 100 funcionários de uma empresa do comércio atacadista no intuito de analisarem as preferências por esportes. Dentre as opções esportivas, foram fornecidas as seguintes opções: futebol, vôlei, basquete, natação, tênis e ciclismo. Eu acho que essa pesquisa ela está desatualizada, porque se ela fosse feita agora, ciclismo ia estar com quase todos, né? Porque está na moda agora andar de bicicleta. Observe só o resultado. Dos 100 funcionários, 40 preferem futebol. 30 preferem vôlei, 20 preferem basquete, 5 preferem natação e 5 preferem o ciclismo. E pelo jeito ninguém prefere o tênis, né? Porque não teve nenhuma informação Não, de porque tênis. tênis machuca muito o ombro, né? Então... Ninguém prefere o tênis, eu acho que é porque é um esporte mais complexo aí de ter até a disponibilidade para jogar, né? E a pesquisa está desatualizada, porque se fosse hoje, eu vou repetir,
ciclismo está com uns 90 Ah, ali, né? verdade. Essa pesquisa aí tá meio passada da hora. Na tabela de frequência absoluta, a gente vai apenas repetir esses valores, ó. Então, os valores que foram dados aqui, a gente vai repetir aqui, ó. Futebol 40, vôlei 30, basquete 20, natação 5 e ciclismo 5. Deu um total de 100. Nesse total de 100 ficou muito fácil, né? Porque na frequência relativa é só a gente 40 por fazer 100. 40 por 100, que vai dar 40%. Por cento. Olha que legal, tão tranquilo, né? 30 por 100 vai dar 30%. E assim por diante. Quando o total é 100, ficou fácil demais, porque Muito exatamente o valor que a gente tem na frequência absoluta é exatamente o valor que a gente vai ter como percentual na frequência relativa, tá? Beleza? E eu acho, professora, que do tênis foi o seguinte, eles achavam que o tênis era só para usar, porque tinha que praticar o esporte de tênis, né? Ah, é bom, né? Praticar esporte de tênis, deve ser aí, né? Legal, beleza? Beleza? Até aí tudo bem? Acho que a gente já exemplificou bastante, né? Ainda temos um Fique Atento. Vamos ver, qual é a dica do Fique Atento de hoje? A frequência relativa, ela pode ser expressa em... Isso aqui ficou bem claro quando nós trabalhamos a questão da porcentagem, né? Quando trabalhamos porcentagem, a porcentagem ela aparece na forma simbólica, na forma decimal e na forma fracionária. Então aqui, ó, a nossa frequência relativa, no primeiro momento, ela aparece de forma fracionária. Nós temos uma fração. Não é? Que fração é essa? Aí a pergunta, para saber se você realmente entendeu frequência relativa. A primeira coisa que nós fazemos é uma fração. É uma razão, número, né? A minha A frequência absoluta dividido pelo total. Ponto, uma fração. Daí eu vou fazer o quê? Vou dividir esse número do numerador pelo denominador. Aí eu encontro o número decimal. Multiplico por 100 e encontro a minha porcentagem. Então, quando falar em frequência relativa, ela pode ser expressa dessas três formas aqui, então não se assuste se você verificar aí num exercício, na questão do Enem, está em fração as alternativas, ou se está em número decimal, pode ser que se apresente dessas formas aqui que a gente está mostrando para vocês, tá certo? Tranquilo? Beleza? Bem legal, né? E a frequência aumentou aí? Aumentou a frequência para os estudos? Então vamos ao Brincando com os Números? No Brincando com os Números da aula de hoje, qual é a perguntinha? Bora ver. Vamos ver. É um enigma? Um enigma. O mudo disse ao surdo que o cego estava olhando para ele. Quem mentiu? Quem mentiu? O mudo, o surdo ou o cego? Quem estava mentindo aí? Um mudo disse para um surdo que o cego estava olhando para ele. Quem está mentindo? O mudo, o surdo, o cego. Quem mentiu? Legal, né? Difícil de Pensa, saber quem tá Tem mentindo. um raciocínio lógico nisso tudo. Difícil saber quem está mentindo. Um mudo disse ao surdo Que o cego cego estava olhando para ele. Tá. Ninguém mentiu, tá todo mundo mentindo, ou tem alguém específico aí que largou a mentira aí do enigma, né? Vamos lá então? Decifrem o enigma juntamente com as atividades de sala e é claro que a gente volta depois com tudo isso, né? Correção de atividades, correção do enigma e também a revisão da nossa aula, que foi muito valiosa, né? A gente fez um quiz para lembrar os tópicos da aula anterior, a gente estudou as variáveis, né? Sabendo que temos variáveis quantitativa E qualitativa e que elas ainda se subdividem, então tem que ficar esperto. E também estudamos as frequências absoluta e relativa. E vimos que não tem mistério nenhum nisso. Então a estatística está ficando aí como o último conteúdo da unidade 3, o último assunto do primeiro ano, mas está no papo, né? Muito fácil e muito tranquilo, não é mesmo? Verdade. Certo? Já é o último assunto? Ah, não. Já é o não último. fala isso, não. Fala, Não, né? não. É dolorido, mas é verdade. Então, ficamos por aqui. A gente espera vocês nas correções. Até lá!